Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um tour com vocês pelas minhas duas estantes. Eu particularmente adoro esse tipo de vídeo, adoro ver as estantes dos outros, pegar dicas e eu espero que vocês gostem. Eu acendi a luz porque o sol aqui virou e tá um pouco escuro meu quarto, as minhas estantes não ficam muito próximas da janela, mas eu vou começar mostrando para vocês essa primeira estante, que é uma estante em que eu coloquei só livros clássicos de estudo, e eu vou começar mostrando para vocês essa parte aqui, a maioria de box da Nova Fronteira. Esse aqui é o box do Dickens, de A Casa Soturna. Esse box é lindo. Eu só não tô conseguindo tirar. Agora foi. O livro 1, ele é dividido em 2 tomos. E o livro... caiu. E o livro 2, da Casa Soturna. Esse aqui é o box de Dom Quixote. Eu tô lendo, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, tô lendo o primeiro tomo. Minha cachorrinha espirrou. Eu tô lendo o primeiro volume. E eu acho muito lindo esse box. Ele também veio com esse livrinho aqui de ilustrações. Meu box da Jane Austen. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu acho lindo esse aqui, a Abadia de Nottingham. Eu já comecei a ler, eu li quase até metade, mas opa, parei, nunca terminei. Não sei porquê. Eu tava até gostando da história. Mansfield Park. Nunca li ainda. Persuasão, meu livro favorito da Jane. Amo esse livro. Tá cheio de marcações, porque foi um dos primeiros clássicos, assim, que eu li e eu gostei. Uma pena que eu não consigo achar para comprar o primeiro volume desse, para completar essa coleção. Só consegui encontrar o volume 2 e as outras obras, não. Tô com dor no coração de não ter conseguido completar. Esses aqui eu deixei com a lombada virada para mostrar essa pintura trilateral. Rebeca, eu comprei ano passado, não li ainda, mas pretendo ler. Eu acho esse livro muito lindo, da Dark Side. É o único livro da Dark Side que eu tenho, mas ele é, assim, impecável de lindo. O Morro dos Ventos Uivantes, eu também, dessa edição da Príncipes. Lindo, 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 lindo. Uma pena que branco suja muito, mas é muito bonita essa pintura lateral e eu deixo assim. Aqui em cima tem outra edição de O Morro dos Ventos Uivantes. A segunda vez que eu li foi pela versão da Zahar mesmo, só que eu li pelo Kindle, na versão grande. Esse aqui é uma versão... Ai, como é que fala? Me deu um branco, gente. Mas eu escrevo aí na edição. Mas a edição é a mesma do texto, só o tamanho que é diferente. Crime e Castigo, essa versão também é Pocket. Eu vou falar Pocket porque me fugiu o nome. Eu tenho essa edição maior aqui também, só que eu não sei, eu acho essa edição tão bonitinha do amarelo, aí eu li um pouco aqui e um pouco aqui. Livraço que eu li ano passado, gente, me deu um trabalho, um certo trabalho, mas assim, valeu super a pena. Aqui tem a edição de Mulherzinhas, eu li só a primeira parte, não continuei ainda. Eu lembro que eu li a primeira parte, se não me engano, em 2022, e eu gostei muito também. Um dos primeiros livros clássicos que eu gostei de ler, que me chamou a atenção, que me prenderam. E eu tenho vontade de ler a continuação, que seria Boas Esposas. Norte e Sul, um livro assim maravilhoso. Eu passei raiva, chorei, me emocionei. Olha aqui, nem gostei tanto do tom de marcação. Eu li o ano passado com algumas amigas e assim, maravilhoso essa leitura, recomendo demais. Ana Karenina, outro livraço que me deu trabalho,
Mas, assim, foi muito recompensador ter lido essa obra. Eu quero ler quando eu estiver mais velha, para ver se eu tenho algumas outras percepções, alguns outros insights que eu não tive quando eu li, que eu acredito que essa obra ela vai amadurecendo com o tempo de leitor. Eu acho que quando eu ler, quando eu tiver com uns 30, se eu estiver viva até lá, eu vou ter um outro melhor aproveitamento. Mas o que eu li, gostei. Tom Jones, essa edição linda, 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 da editora Suzano, que eu adoro essas edições deles, a tradução é boa, não é uma linguagem assim antiga. Eu li Um Conto de Duas Cidades, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, nessa edição também, assim, não tenho do que reclamar, exceto que a folha é branca. Uma tristeza, eu sei, mas O Retorno do Nativo, do Thomas Hardy, essa edição da Martin Claret, eu paguei R$ 29 esse livro, comprei pela Shopee. Sebos da Shopee, como sempre, salvando, porque os livros hoje em dia estão muito caros. Pessoal, só fazendo uma correção, porque quando eu estava fazendo a edição do vídeo, eu percebi que eu não tinha mostrado a minha edição de Crime e Castigo. Então aqui estou corrigindo, mostrando para vocês. Como eu falei, eu li um pouco na edição. Essa edição amarelinha, mais pequenininha, de bolso, e um pouco nessa aqui, que eu comprei em um sebo, que ela tá até meio rasgada assim, tenho que colar, mas mostrando pra vocês que eu esqueci de mostrar no vídeo, mas tá aqui. Tenho aqui essa edição de Razão e Sensibilidade também, da Martin Claret, com pintura. Teve uma época que eu tava meio... Eu saí comprando vários livros da Jane Austen e eu li poucos. Ainda não tive a oportunidade de conhecer. Orgulho e Preconceito, li também. Esse livro, assim, eu gostei, mas eu não achei aquela coisa, não me fez virar fã da Jane, que o livro, assim, que me fez gostar muito, assim, da escrita dela foi Persuasão. O início de Orgulho e Preconceito, eu passei foi mais raiva do que me divertir. Eu não conseguia, assim, gostar muito da Liz e eu achava ela muito injusta em alguns momentos. Ela se achava muito sabe-tudo, julgava muito os outros. Não estou passando pano pro senhor Darcy, porque ele também não era flor que se cheire, né, gente? Então, eu só consegui gostar mesmo dos dois ali na segunda parte, mas eu quero reler para ver como é que se eu tenho uma percepção diferente, porque quando eu li eu também não estava muito familiarizada com clássicos, mas Persuasão foi amor à primeira vista, então eu não acredito que seja isso. Aqui temos a minha Bíblia, a edição de Moby Dick, essa edição antiguíssima, que eu acho que eu nem vou conseguir ler quando eu pegar para ler de tão antiga. Suave à Noite, do F. Scott Fitzgerald. Eu li O Grande Gatsby em abril desse ano, eu gostei muito, eu quero ler mais coisas desse autor. Eu gostei muito da forma como ele escreve, Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. E vamos para o segundo nicho. Vou tirar aqui esses enfeitinhos que eu coloquei aqui. Os marcadores. E vamos começar. Vou começar com esses aqui de cima. Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Eu comecei a ler esse livro, mas não dei continuidade, mas eu tenho vontade de lê-lo ainda. Temos aqui O Grande Gatsby, que eu gostei muito. Aqui, Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. Eu tenho uma dificuldade de entender esse autor. Eu comecei a ler esse livro aqui, só que assim, sinceramente, eu não estava entendendo nada. E eu não estava muito assim na vibe para me esforçar, mas eu quero conhecer a escrita dele, quero ler esses livros, tenho vontade. Eu comprei Cristianismo Puro e Simples, mas também ainda não li. Estou guardando uma oportunidade para eu me dedicar a esses livros. Um Conto de Duas Cidades, esse livro assim, maravilhoso, é lindo, triste, mas tem uma escrita
tão bonita. É Charles Dickens, né, gente? Ele sabe como escrever, mas esse livro aqui, eu vejo muitos leitores reclamando que os livros do Dickens seguem uma certa forma, e que depois de você ler um, você vai ler os outros, você acha tudo muito igual. Eu recomendo aos leitores que pensam assim, leiam esse livro aqui. É totalmente diferente e eu sei que vocês vão gostar. Sem contar do panorama também da Revolução Francesa. Então, assim, é um livro muito, muito lindo. Recomendo e eu quero fazer uma releitura daqui a um tempo, porque esse livro aqui merece ser lido várias vezes. Aqui, um pouquinho, minha coleçãozinha da Penguin. Não são muitos, mas eu gosto dessa editora, apesar dos livros não terem contracapa. Mas eu gosto muito da cor das páginas, não cansa a vista. Aqui tem uma biografia do Dickens, meu amado David Copperfield. Eu li ano passado, reli esse ano com algumas amigas. Ai, gente, esse aqui é meu livro favorito, favorito, favorito. Não encontrei ainda algum livro para desbancar ele. E foi assim, o primeiro calhamaço clássico que eu li, que eu comecei a ler assim, livros clássicos a partir do ano passado. E esse aqui foi amor à primeira vista. Grandes Esperanças, também do Dickens, livraço maravilhoso, também gostei muito. Esse aqui tem ele tem uma linguagem mais madura. Tem algumas passagens, tanto é que ele me deu mais trabalho para engatar, assim, que eu ainda não tinha muito costume de ler clássicos, do que David Copperfield. Eu comecei a ler esse aqui antes de David Copperfield. E eu adiantei mais David Copperfield do que Grandes Esperanças, mas assim, um livro sensacional. Também quero reler. Ele é menor do que David Copperfield, obviamente, mas David Copperfield foi mais tranquilo para mim de ler. Oliver Twist, eu comecei, mas não dei seguimento, mas eu ainda quero ler, que eu tenho um projeto assim de ler todas as obras do Dickens, porque ele é o meu escritor favorito e eu quero conhecer mais sobre o acervo de obras que ele deixou. A Inquilina de Walter Hall, amei esse livro, maravilhoso. Assim, eu não tenho costume de gostar de livros que com narrativa que muda. Esse livro aqui, eu não tenho costume de gostar de livros em que a narração é epistolar. E chega um momento desse livro aqui que é esse tipo de narração que acontece, mas assim, não me incomodou. Eu também não tenho costume de gostar de livros que voltam ao passado, que a narrativa está no presente e tem que voltar ao passado para contar a história do personagem. Eu geralmente não gosto desse tipo de livro, desse tipo de narrativa, me dá preguiça, me dá sono, mas eu gostei muito desse livro aqui, a narrativa não me incomodou, gostei dos personagens, o mocinho aqui, ele é muito esquentado. Assim, tem momentos de alívio cômico, mas no início do livro, eu digo, que é um momento assim mais mais engraçado mesmo, por causa do mocinho, mas depois, quando entra a narração da Ellen, a narração do diário dela, aí a coisa vai ficando cada vez mais triste. Mas assim, livro maravilhoso, recomendo. Eu gosto muito das Irmãs Brontë. Eu comecei a ler Jane Eyre. Nessa edição aqui, eu tenho uma outra edição da Príncipes, mas eu quis comprar nessa edição da Penguin, porque eu gosto muito das edições dele. Mas ainda não dei seguimento. Não dei seguimento ainda, mas o que eu li, eu lembro que eu estava gostando muito na época. O livro engarranchou. Mas o pouco que eu li eu estava gostando sim, muito na época e eu quero dar continuidade, porque até hoje eu não encontrei um livro das irmãs Brontë que eu não tenha gostado. O Humor, eu tive alguns atritos com ele,
mas foi por causa de falta de experiência mesmo, mas na segunda releitura que eu fiz não tive esse problema. Esqueci de mostrar para vocês um Cântico de Natal do Dickens, também gostei, um livro muito bonito. Madame Bovary, esse aqui eu já tentei ler, comecei, mas não sei, a narrativa não estava me pegando e deixei para um outro momento. A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, esse aqui eu li bastante, eu tava gostando muito da narrativa, eu gosto dessas narrativas assim, meio de mistério, essas coisas, eu tava gostando. Eu não lembro porque eu não terminei. O Retrato de Dorian Gray, eu comecei a ler, mas também assim, ainda não me chamou atenção para querer pegar e terminar. A Letra Escarlate, esse livro aqui eu tenho muita vontade de ler, tô esperando o momento certo. Brooklyn. Gente, esse livro aqui eu comprei porque eu lembrei de um trailer que eu vi na época que ainda passava DVD, que a gente comprava aqueles DVDs e vinham trailers de outros filmes. E veio o trailer da adaptação desse livro. Eu não sei por que me chamou a atenção a história. Eu nunca assisti o filme também, mas eu quis ler. Comprei e ainda não li. Não sei quando vou ler. Ai, gente, o livro não tem caixa. E nem, não sei quando vou ler e nem se lerei, sinceramente. Aqui, Caçador de Pipas, também ainda não li. Deixa eu passar esse quadro aqui. Judas Obscuro, esse livro aqui, eu fiz até as marcações, dividi as partes dele para ler. Ainda não tive essa oportunidade, ainda não senti aquela vontade para pegar para ler. Esse é um livro que eu tenho muita curiosidade, porque todo mundo que já leu esse livro eu vejo falando que é um livro destruidor, que é muito, muito, muito triste. Tanto que quando eu vejo as pessoas falando, quando eu vejo que elas vão dar mais spoilers, eu saio fora, porque eu quero me surpreender quando eu ler esse livro. E eu quero estar preparada. Frankenstein, da Mary Shelley. Aqui em cima, Memórias da Casa dos Mortos, que eu ganhei de amigo secreto no ano passado. Na Natureza Selvagem, esse livro aqui que me deixou na bad um tempo, porque foi muito triste a forma como o rapaz da história teve o seu fim, mas ao mesmo tempo ele me inspirou muito a ser mais corajosa para viver as coisas, lutar por aquilo que eu quero, sei lá. Ele me deu, me acendeu uma veia corajosa que não é tão latente em mim assim. Aqui, 100 Anos de Solidão, eu comecei a ler esse livro, mas não estava no clima, então deixei para ler em outro momento, mas eu tenho vontade de ler esse livro porque eu gosto muito, muito, muito do filme Encanto, e eu vi que ele é baseado um pouco nessa obra aqui. Então eu tenho vontade de ler. As Vinhas da Ira, esse aqui também eu tenho vontade de ler. Eu comecei a ler assim, mas ainda também não me senti no clima, então deixei para dar continuidade em algum outro momento. Aqui tem o box da editora Príncipes, das obras de Shakespeare, adaptado em prosa. Na época, gente, eu paguei R$5 por esse box, numa promoção da Shopee. Então, assim, Shopee, como sempre, salvando. Emma, da Jane Austen, O Diário de Anne Frank, Crônica da Casa Assassinada. Eu tenho muita vontade de ler esse livro, mas eu ainda não me senti pronta, principalmente depois do que eu fiquei sabendo logo nas primeiras páginas do livro, que você assim fica sabendo de uma coisa assim, é bem chocante. Então eu ainda não tive coragem para continuar. A Bela Loja de Curiosidades, do Dickens, tomo 2. A Morte de Ivan Illich, que eu ganhei de Amigo Secreto também, ano passado. Novela, assim, sensacional, muito boa. Eu fiquei, assim, pensando por dias sobre essa novela. E fez pensar muito sobre como que eu tô levando a minha vida, se igual ao personagem desse livro, eu tô
deixando de aproveitar aquilo que realmente importa e focando nas coisas irrelevantes, e quando chegar a hora da morte, não tem como você fazer mais nada. A Revolução dos Bichos, 1984, eu não li. O Professor, também ainda não li. Agnes Grey, esse eu comecei a ler, tava gostando muito, assim, narrativa muito boa, mas eu tava ficando com muita raiva do que a protagonista passava aqui no livro. Então eu falei, não, gente, vou deixar para ler em algum outro momento, que agora tá me estressando. Esse outro nicho aqui, deixa eu ver esses dois aqui. A.G. e A Princesinha. Eu já li dessa mesma autora O Jardim Secreto, e eu amei, assim, Jardim Secreto, e eu quero ler essa obra dela, tenho muita vontade, e sem contar, gente, que essas edições são, assim, a coisa, esse aqui eu ainda não li, mas eu também tenho vontade de ler, a coisa mais linda, mais fofa que eu já vi. Então, assim, eu comprei os dois vieram no box. Lindo, 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 lindo. Aqui eu tenho uma edição de O Jardim Secreto, que eu ganhei de aniversário o ano passado. Ganhei da Nanda, uma amiga do Instagram. Edição linda, da Zahar. Eu gosto muito das traduções deles. Então, assim, meu xodózinho. Aqui, Amor de Redenção. Eu li esse livro, se eu não me engano, em 2022, 2021. Gostei muito. Eu preciso fazer uma releitura. Tava doida quando o filme saiu e acaba que eu ainda não vi o filme. Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis. Comer, Rezar e Amar. Esse aqui eu comprei achando que era uma edição normal e veio nessa edição, assim, as letras são muito pequenas. Então, eu acho que eu nunca vou ler esse livro. Se eu ler, eu vou ter que comprar outra edição. O Lustre, da Clarice Lispector. Esse livro eu comecei a ler, só que assim, ele tava mexendo muito com o meu emocional. Li até, eu acho que eu li umas 50 páginas. E eu falei, não, vou esperar um outro momento, porque agora não vai estar, não tá dando. Horizonte Perdido. Eu comprei esse livro porque eu vi um vídeo da Tati Feltrin e eu me interessei por ele. Esses dois aqui, Poliana e Poliana Moça. Eu comprei esses dois pela capa, também achando novamente que era uma edição normal e é uma edição de bolsa. Tivemos problemas técnicos, mas voltando. Eu comprei achando que era edição normal e era uma edição de bolso. Lembrei o nome. E a letra também é... Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele querendo cair de novo. As letras são bem pequenininhas. Então eu não sei se eu vou ler por aqui. Mas eu tenho vontade de ler. Eu gosto de ler essas histórias de criança, sabe? Assim, de aquela menina interior que às vezes eu acabo esquecendo, a gente acaba esquecendo que existe ainda. Aqui, minha pequena coleção da Lucy Maud Montgomery, uma autora que eu adoro. Esses dois aqui, Patty, de Silverbush. Não sei se estou falando o nome corretamente. Se não estiver, me perdoe. Essa aqui é a continuação. Jane, de Lantern Hill. A Estrada Dourada. A Menina das Histórias. Esse aqui eu li ano passado, que o Menino do Pomar. Eu gostei das descrições assim, mas o casal assim não chamou muita atenção, não. Mas esse aqui, esse aqui é o Maioral. Eu amei tanto, tanto esse livro, gente. A protagonista... Vou fazer uma digressão aqui para vocês. Quem sabe eu consigo convencer vocês a dar uma chance para esse livro. A protagonista tem 28 anos, só que assim, ela é aquele tipo de pessoa que a família manda em tudo. Ela não tem opiniões, ela deixa a família dela tratar ela de qualquer jeito, fazer aquelas piadinhas sem graça, que sempre tem alguém da família para fazer isso. E assim, a vida dela não é dela.
é dos outros. Até ela ter um diagnóstico que ela está com uma doença terminal, e ela decide aproveitar tudo que ela nunca aproveitou, decide falar tudo que ela sempre guardou, coisas que ela não tinha coragem de falar, de se posicionar. E a gente vai lendo sobre isso. Ela começa a trabalhar fora, que antes ela vai embora sozinha. Então, assim, acontecem várias coisas. Você assistir alguém conquistando a liberdade é algo muito bonito. Ai, amei, gente. Recomendo. E tem vários momentos engraçados também. E mais uma vez, descrições belíssimas de paisagem. Então, recomendo demais. Anne de Green Gables, eu li esse aqui ano passado, também gostei muito. O Anne de Avonlea tá na minha mesa, que eu tô com um plano de seguir lendo a saga. Anne da Ilha, Anne de Windy Pops, Anne e a Casa dos Sonhos. Gente, essas edições de capa da Pedra Azul são lindas. Anne de Inside, Vale do Arco-Íris e Rilla de Ingleside. E aqui também uma edição de O Jardim Secreto, mais uma edição da Princesinha também, só que eu quis eles em capa dura. Jane Eyre, edição da Príncipes, como eu falei, que eu li bastante nela, li bastante coisa, quase até a metade, mas eu quis comprar uma da Penguin para ter na coleção. Longe desse Insensato Mundo, do Thomas Hardy. Esse aqui eu tenho vontade de ler, porque a Marina já falou muito sobre ele no canal dela, uns anos atrás. Só que quando eu procurava, ele estava sempre esgotado. E a Pedra Azul fez uma nova tiragem dele e eu já aproveitei para comprar. Os Oceanos. Esse livro aqui eu comprei simplesmente porque o título me chamou muita atenção. E a capa também é linda. Não sei nada sobre a história, mas assim, tô doida pra ler. Glória da Manhã. Ai, esse livro eu li esse ano. Ai, deu um ataque que minhas pernas doeram. Já doeram. Eu li esse ano e, gente, é uma história também linda de duas pessoas que não souberam o que era o amor e encontram esse amor um no outro. E tem criança. Eu amo história com criança, gente. Eu já fico apaixonada. Os Noivos, do Alessandro Manzoni. Esse aqui eu comprei numa promoção. Novamente a Shopee, salvando leitores. Eu paguei R$27 nesse livro. E geralmente ele tá na faixa dos R$100. Então, assim, foi um ótimo negócio. Cranford, da Elizabeth Gaskell. Eu ganhei de presente no Amigo Secreto do ano retrasado. Ainda não li. Esse livro aqui é o meu maior orgulho. Essa edição linda da Barnes Noble, da Jane Austen, contendo todos os romances que ela escreveu. Então, assim, dourado, trilateral, pintura trilateral dourada. Essa capa é linda, gente. Meu maior orgulho. De longe, o livro mais bonito da minha estante. Esses aqui são do Clube Vitorianos da Pedra Azul, que eu sou assinante. Vou começar pelo primeiro Vitorbox que eu recebi. Eu assinei no mês 3. Devia ter assinado. Me arrependi de não ter assinado antes, porque agora estão faltando 2 livros da coleção e eles se esgotaram. Autocontrole. Esse aqui eu li bastante dele. Eu tava gostando muito, mas comecei a dar uma ressaca literária e parei e nunca mais voltei. Mas eu quero ler, porque eu tenho que terminar ele para seguir com os outros, porque eu não sei. Então, com uma paranoia, eu não quero seguir com os outros. Eu quero seguir lendo na ordem de publicação do clube. Mas é assim, eu já falei no outro vídeo. Eu não funciono com metas. Então, talvez seja por isso que a leitura empacou. Aurora Floyd. Esse livro aqui também, a capa é linda. E veio com um fitilho lindo. O Americano, um dos livros mais lindos. Porque, por causa da cor. A cor azul, gente. Eu amo. E me chamou atenção. Quando eu vi que o livro ia ser azul, eu fiquei pirada até chegar.
foi assim, amor à primeira vista. Esse aqui também, esse é uma cor rosa, é John Halifax. Provavelmente pronunciei o nome errado, sim. Peço que me perdoe. O Cavalheiro, uma capa muito linda também, muito, muito linda, mas esse aqui é um dos meus favoritos, a capa. Olha esse vermelho, olha essa pintura. Sim, lindo, lindo, lindo. Eu quero fazer um vídeo só mostrando eles, que eu quero mostrar para vocês a contracapa, os mimos. Lindos, 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 lindos. Estamos quase acabando. Deixa eu tirar essas coisas aqui para conseguir mostrar melhor para vocês. Nessa parte aqui eu coloco uns livros de estudo, biografias, cadernos, folhas que eu uso para estudar. Vamos começar aqui com O Lado Doce da Melancolia, que eu ainda não li, mas tenho vontade de ler. Esse aqui, A Liberdade é uma Escolha, é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Mentes Inquietas, da Ana Beatriz Barbosa. A Jornada da Heroína. Eu amei esse livro, preciso reler. Eu li ele em 2022 e eu até tentei começar a reler, estava nos planos de reler, mas eu estava numa semi-ressaca e não consegui ir para frente. 12 Regras para a Vida. Esse livro eu tenho vontade de ler, só que eu tenho um problema com ele. Eu achei ele muito chato. Eu não consigo sair do primeiro capítulo com aquela história de lagosta e lagosta e lagosta e lagosta. E eu só fico, meu Deus do céu, quando que isso vai terminar? E todas as vezes já tentei pegar umas 2 vezes para ler e nunca consigo dar sequência. Mas um dia vai. Um dia vai, não sei quando, mas um dia. O Privilégio de Ser Mulher. Eu gostei muito desse livro quando eu li, apesar de não concordar com alguns pontos da autora, mas eu tirei um bom aproveitamento dele. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Esse livro aqui eu não sei se eu vou ler ele um dia, sinceramente. Eu acho que não. Bela Figura, esse livro aqui eu gostei muito. Também indicação da Marina. Gostei muito. Ele me despertou uma atenção maior aos meus sentidos. Até metade do livro eu teria dado 5 estrelas, mas depois aconteceram as coisas que eu fiquei com preguiça de ler algumas partes da narrativa, mas assim, vale a pena a leitura por esse despertar dos sentidos que ele provoca. Você consegue, se você levar a sério, assim, entre aspas, o que ela tá falando, você consegue mudar um pouco a visão de como você enxerga a sua vida. Às vezes coisas simples que você não tem um cuidado para fazer, tipo como preparar uma refeição, você vai se atentar mais aos detalhes. E isso, de certa forma, vai deixando a sua vida mais harmônica, mais bonita. Essa foi a sensação que eu tive. Por isso, eu acho que a leitura vale a pena. Perdas e Ganhos, da Lia Lutz. A Dama, Seu Amado, Seu Senhor. Esse livro eu gostei muito. Chorei um bocadinho quando eu li. Eu concordo muito em algumas coisas que o autor escreveu aqui. Eu gosto que ele passa... Quem é católico ou acredita em Deus, em Jesus, essas coisas, vai gostar muito desse livro. Ele foi escrito, inclusive, por um pastor. E eu gosto das coisas como ele coloca aqui para a mulher não... Diferente do que muitas vezes é ensinado na internet, que a mulher tem que confiar no homem, que o homem vai prover, essas coisas assim, mas ele diz que a mulher precisa ter o seu, que ela precisa ser inteira, digamos assim, antes de buscar um relacionamento, porque senão ela vai colocar todas as expectativas dela, coisas às vezes que não tem como o parceiro conseguir resolver, conseguir suprir, e o relacionamento não vai dar certo. Algumas dessas coisas ele coloca no relacionamento que ela tem que ter com ela mesma e com Deus, mas se você não acredita, se você tem outra religião que acredita em outra coisa, eu acho que você pode ser visto como o divino,
como algumas pessoas chamam, o que elas acreditam, mas você ter a fé no místico, digamos assim, que está além de você, é muito importante. Ai, gente, recomendo. Tô aqui fazendo digressões e esquecendo de seguir. Tornar a Vida Amável, ano passado, Maya Angelou, não trocaria minha jornada por nada. Eu gostei muito desse livro, da sabedoria da Maya, e eu quero muito ler outras coisas que ela escreveu. A Felicidade das Pequenas Coisas, do Francisco Anselm, eu confundindo os nomes. Gostei bastante também. A Ciranda das Mulheres Sábias, esse livrinho aqui, eu amo tanto esse livro. Ele não sei, gente, ele me desperta alguma coisa. Eu já li ele 2 vezes. Primeira em 2022, a segunda, eu acho que foi em 2023 para 2024, e eu quero reler ele esse ano de novo. É um livro assim que, não sei, ele mexe muito comigo. Sempre quando eu tô para baixo, às vezes meio borocochô, eu leio esse livro e parece que ele me acende pra vida, sabe? Quando você, sei lá, ele acende algo dentro de mim. O Anel Rei para Mulheres, da Clarice Lispector, que eu ainda não li. Churchill, Caminhando com o Destino, uma biografia. Esse livro aqui eu comprei na promoção, paguei R$45. Sou muito satisfeita, porque é um livro assim, gigante. Ainda não li, tenho vontade de ler, mas esse é aquele tipo de livro que você vai lendo ao longo dos anos, né? Porque ele é muito, muito, muito grande. Mas foi uma baita aquisição. Moderna Gramática, porque eu estou me graduando em letras. E esses livros aqui, só esse aqui, entendeu? Que são livros para estudo, de consulta, estudos. História concisa da literatura brasileira, também de estudo. Esse aqui, que aconteceu com você, de autoajuda. Eu comecei a ler, ainda não terminei, mas tive alguns insights muito bons. Eu brinco que eu não gosto de ler autoajuda, gente, mas eu leio sim, tá? Depende do livro também, né? Porque tem livros que realmente não vão te ajudar, mas tem certos livros que vão sim. Então, a gente tem que dar uma oportunidade. Você testa. Se você não gostar e ver que não vai fazer sentido, você desiste e parte para outro. Eu sou esse tipo de leitora, mas eu gosto de tentar. Aristóteles, Poética, esse que eu comecei a ler, mas assim, tô bem no início, também é de estudos para faculdade. Eu gosto de ter livros de estudo, eu gosto de ler, de ter físico, porque quando é em e-book, PDF, assim, eu não presto muita atenção. Aqui, meus cadernos, tem alguns livros também. E essa parte aqui, meio bagunçadinha, tem até um ferro de passar roupa aqui. São de livros assim que não tem nicho, não conte a ninguém. Gostei muito desse livro quando eu li. A Paciente Silenciosa, também um thriller, que eu ganhei de amigo secreto também. Gostei muito. Nunca que eu adivinharia o plot desse livro. Me pegou muito de surpresa, eu fiquei chocada, esbabacada. É um bom livro de suspense, para quem gosta, fica a recomendação. Cidade do Fogo Celestial. Esse aqui é de um box de Instrumentos Mortais, da editora Galera Record. Só que esse aqui, o box, eu lembro que na época teve um probleminha, que veio faltando algumas páginas, um mapa assim. E eu pedi outro para eles, e eles me enviaram, e esse aqui ficou. Eu coloquei o exemplar corrigido no box, e esse aqui ficou. Quando eu for mostrar para vocês a outra estante, aí vocês vão ver direitinho. Esse outro livro aqui, todo xoxo, capenga, anêmico e inconsistente, é um livro assim que eu tenho há muitos, muitos e muitos anos. Eu não tenho coragem de me desfazer dele, nem de comprar outro exemplar. Eu tenho até uma foto minha de quando era criança aqui. Então assim, é um livro antigo, já tá todo quebradinho.
Que é de uma série que eu li na minha adolescência. Eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos, e assim, tava numa fase meio difícil. E essa série desse livro, o primeiro livro, Para Sempre, da Alison Noel, foi de grande ajuda para me ajudar a me mandar para um outro lugar e que me ajudasse a passar por tudo, a sobreviver, e tô aqui, então eu não tenho coragem de me desfazer dele. O Sol se Levanta, do Ernest Hemingway, já tentei ler, mas achei chato, já achei chato, então deixei ele aqui, não sei se vou fazer uma outra tentativa, né? Orgulho, esse livro aqui eu comprei porque ele foi feito para ser, tem até escrito aqui na capa, um remix de Orgulho e Preconceito. Só que eu achei a protagonista chata, insuportável, mais insuportável ainda, desculpa os fãs da Elizabeth, do que ela no início de Orgulho e Preconceito, porque ela é um pouco chatinha em algumas partes, mas ela também fala coisas muito pertinentes, mas essa aqui, na minha opinião, ela era só chata mesmo, e não consegui terminar. E fiquei com a dor no coração, porque eu tinha curiosidade, tinha muita vontade de ler esse livro, mas não rolou. Esse aqui, gente, esse aqui veio de brinde com aquele livro que eu mostrei pra vocês, Brooklyn. Não sei do que se trata, provavelmente nunca vou ler, mas tá aqui, né? Talvez eu me desfaça dele um dia, porque o sol faz com as flores. Esse aqui eu li um pouco, mas também nada muito assim, porque eu não sou uma leitora que goste muito de poesia. Quero tentar mudar isso, mas não sei se vou continuar a ler um dia. Esse aqui é a Letra Escarlate. Eu deixei ele aqui porque eu comprei uma edição maior da Penguin. Esse aqui, quando eu comprei, novamente, eu não me atentei ao tamanho, que seria uma edição de bolso, e a letra dele é muito pequena, ainda muito pequena a letra, e não consegui. Não gosto de livro com a letra pequena, eu gosto com a letra tamanho normal, com exceção dos livros da Zahar, que são bonitos, a tradução é boa e as folhas não são brancas. Oi, gente, o que acontece? Eu ia fazer um vídeo só referente às minhas duas estantes, só que esse primeiro vídeo ficou muito longo, então para ele não ficar mais longo do que ele já está, eu resolvi dividir a Bookshelf Tour em duas partes. Esse primeiro vídeo vai ser referente à minha estante de livros clássicos, que é essa que está aqui atrás de mim. Meus livros clássicos, alguns livros de estudo, e o segundo vídeo vai ser referente a essa estante aqui, que é a minha estante de livros de fantasia farofa, de romantasia, de romance de época e romances contemporâneos no geral. Então, só fazendo esse adendo aqui para vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.